O programa Jesus, Fonte de Vida. A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui diretamente da matriz da filial em Carpina para a cobertura de um batismo em águas. Hoje, seu programa Jesus Fonte de Vida, com a cobertura. Daqui a pouquinho nós vamos começar com muitas entrevistas, com matérias. Então, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Meus irmãos, estamos de volta com o programa Jesus Fonte de Vida, com nossa irmã Maria Helena, ela que é a vice-supervisora do ciclo de oração e está trabalhando aqui no batismo em água, ajudando os irmãos e as irmãs. Pai do Senhor, irmã Maria Helena, como é esse trabalho de bastidores aqui, de organização com os irmãos e irmãs no batismo? A paz do Senhor a todos. O trabalho, desde quinta-feira a gente já vem nesse separação de datas, a preparação de saber quantas pessoas vêm, para deixar tudo organizado, chegar cedo. E aqui, quando chega aqui, a gente separa as equipes, os irmãos, que ficam tomando conta da área dos irmãos, né, dos que vão passar pelo batismo, e tem uma equipe das irmãs que também ficam responsáveis pelas irmãs, observando elas, onde elas vão trocar roupa, deixando o seu material todinho de pós-batismo, para quando sair do tanque do batismo, elas serem encaminhadas. Toda a programação já é ensaiada, bem ensaiada, para sair tudo direitinho. Aí tem a parte do louvor, não é? Que a gente chega aqui já deixando os CDs certinho dos hinos das harpas, e é isso, o trabalho é isso, até chegar o momento de entrar no tanque. Muito bem, Pai do Senhor, até a próxima. Obrigada. Amém. Irmãos, estamos aqui no início do batismo. Nosso pastor Simão louvando a igreja. Vocês estão vendo aí os primários dos batizandos e também da família e dos obreiros também e dos irmãos. Olha, o pastor está falando que o primeiro hino que o Joel Castro, missionário, só é que tentou. Então, eu com certeza, chuva se gasta mandar, espírito da fortaleza, e também se faz, chuva de graça, chuva terrível, Senhor, manda chuvas constantes, chuva do Consolador, Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador, e pela paz vestido, para o recado de amor, chuva de graça, chuvas perigos, Senhor, manda chuvas constantes, chuva do Consolador, ai do Senhor amplamente, eu também vou. Muito bem, irmãos, estamos de volta com o programa Jesus Fonte de Vida. Vocês podem ouvir aí que o nosso pastor está louvando os hinos congregacionais no início do batismo. E agora, para a gente falar um pouquinho sobre o batismo, trouxemos o irmão John David, ele que é o conselheiro ali de Neópolis 3. Paz do Senhor, como é essa festa, essa alegria que é o batismo para os adolescentes? Amém, irmão, presbítero Márcio, amém, amados ouvintes. É uma experiência ímpar, né? Acredito que todo jovem, todo adolescente deve ter esse anseio de se batizar, ter essa experiência ímpar na sua vida. É uma experiência particular que cada um de vocês vão ter e vão sentir uma grande alegria. No caso, para o adolescente, ele tem condições de entender o que significa o batismo em águas? Sim, claro, com certeza. E digo mais, tem que buscar esse batismo, tem que buscar o conhecimento, né, a essência do batismo. Entendi. Então, assim, para os que ainda não sentiram esse desejo, qual a mensagem que o senhor deixa para eles? Pronto, a mensagem orem, né, venha se batizar e tenha certeza que essa vai ser uma experiência particular muito grande que vocês não vão se arrepender.
Muito bem, então queremos agradecer sua participação. Partiu, até a próxima. Amém. Irmãos, estamos de volta aqui com o seu programa Jesus Fonte de Vida e na cobertura do batismo em águas da filial em Carpina. Estamos com o presbítero Marconi Manuel e vamos conversar um pouquinho com ele. Pode ser o presbítero Marconi, qual o sentimento de ver essa festa que é o batismo em águas? Presbítero Márcio, a paz do Senhor a todos. É uma alegria, uma satisfação, primeiramente porque é um cumprimento do ídolo do Senhor, é uma conclusão de um ciclo, desde o evangelismo, a preparação do discipulado e o entendimento de cada membro participar do batismo e entender que está cumprindo o chamado da parte de Deus. A gente estava conversando agora há pouco com o pastor Simas e assim, mais de 170 pessoas se batizando agora. Isso aí, eu estava conversando com ele sobre a conscientização das pessoas da necessidade do batismo. Olha, é um milagre, primeiramente, até porque muitos não têm esse entendimento do que é. Graças a Deus, nosso pastor tem seguido uma linha doutrinária muito bíblica, podemos entender assim, ensinando diariamente. E o importante é que a ovelha, podemos entender assim, ela é consciente do que está fazendo, o que é o batismo, que é o mais importante. E justamente com essa visão é que tem esse número tão expressivo, onde é um milagre, podemos entender assim. No caso, o batismo é desejo ou mandamento? Ele é um mandamento da parte de Deus. Justamente é uma prova visível de que você entendeu e reconhece que precisou do perdão de Deus. No caso, para quem está nos assistindo e não conhece, o que seria um mandamento? O mandamento é uma ordem divina. Está nos preceitos bíblicos, ao qual esses dois principais, como o batismo em águas e a Santa Ceia, é a ordenança de Deus. O próprio Jesus Cristo, ele enfatizou isso. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, que é um sinal de arrependimento, porque o mundo não entende se ele de fato está convertido. Então, esse símbolo, que é um simbolismo para o mundo, mas uma confirmação de fé para o crente, justamente ela forma pela Sagrada Escritura, que é o batismo. Muito bem. Agora, depois que ele se batiza, agora vem a Santa Ceia. Sim. A importância para um novo membro da igreja participar da ceia? A ceia, ela basicamente, ela vai estar rememorando o sacrifício de Cristo, pois as duas ordenanças que tem na ceia, que é o pão e o vinho, ela simboliza o sofrimento de Cristo, ao qual mensalmente aquele novo crente ele vai estar entendendo e mantendo a memória viva, conforme a Escritura orienta de nós não nos esquecermos do sacrifício de Cristo na cruz. Então, ele vai estar tendo uma vida de busca das coisas espirituais, participando dessas ordenanças que o próprio Cristo deixou, e viver uma vida mais próxima a Deus, uma vida piedosa, uma vida de santidade. Então, o batismo ele é esse termômetro. Ele leva você a estar mantendo-se vigilante, basicamente, para viver uma vida santa perante Deus. Muito bem. Então, presbítero Marconi, agradecemos sua participação e esperamos ter outras oportunidades. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Voltamos daqui a pouco com mais programa Jesus Fonte. Meus irmãos, estamos de volta no programa Jesus Fonte de Vida, na cobertura do batismo em águas aqui da filial em Carpina. E agora com o presbítero Oswaldo Neto. Pai do Senhor, presbítero Oswaldo, como é estar aqui no batismo e hoje como presbítero da igreja? A paz do Senhor, presbítero Márcio, a paz do Senhor, querida igreja. Para nós é um motivo de muita alegria, né? Sempre estar nesse momento. E é um momento em que nós vemos os novos crentes que passaram pelo discipulado, aprenderam os rudimentos da palavra, né? Estudaram, se dedicaram e hoje estão concluindo esse projeto, né, de vida, que é chegar aos céus, descendo as águas, como nós aprendemos, nascendo de novo, não é? E vivendo uma novidade de vida, né? Se tornando membros da igreja, comungantes daquilo que nós participamos e fazemos, né? É uma alegria. Hoje, qual o desafio para essa geração que está se batizando no mundo pós-moderno? É um desafio de procurar cada dia mais se inteirar mais na palavra, de orar mais, se embasar, né, biblicamente, para poder se defender, não é, daquilo que talvez o inimigo de nossas almas tenta contra nossas vidas,
através dessas novas linguagens aí, essas ideologias, essas situações. Então temos que ter um certo cuidado de cada dia mais nos preparar para continuar nessa jornada ao céu. Aqueles que ainda não se batizaram e já têm um certo tempo de crente, qual a palavra que o senhor dá nesse momento? O conselho que eu dou é que estão perdendo uma ótima oportunidade de poder sentir e desfrutar desse prazer tão maravilhoso, né? E para muitos pode ser algo simples, mas não é. É algo que vem, que a gente sente lá no nosso interior, né? Que é poder participar daquilo que o apóstolo Paulo ele mesmo fala, né? Porque eu recebi do Senhor, não é? E se ele recebeu do Senhor, como nós também recebemos e entendemos essa mensagem, cada um perde a oportunidade de não estar participando desse momento. E aí é a oportunidade que nós temos de participar de algo mais profundo diante da presença do Senhor, não é? Sentir a presença, fazer parte do corpo de Cristo, não é? Sentir ali aquele momento que a gente deve sentir todo dia, mas é claro que no dia da Santa Ceia a gente sente de forma mais profunda, onde estamos com a igreja reunida, e aí a gente come do pão, né, bebe do cálice, simboliza o sangue do corpo de Cristo, que foi derramado por nós, né? Um sacrifício tão grande, e nós devemos, claro, fazer parte deste momento, que é muito importante para nossas vidas como crentes. Muito bem, agradecemos a participação, até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe. Eles disseram: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou então dos profetas. Quer dizer, a visão que as pessoas tinham de Jesus não era uma visão real, não era uma visão concreta, porque eles estavam imaginando que Jesus fosse alguém que Jesus não era. Aí o Senhor se dirige para os próprios discípulos e pergunta para eles: e vocês? O que é que vocês dizem? Meus irmãos, vocês estão assistindo o programa Jesus Fonte de Vida na cobertura do batismo em águas da IADPE em Carpina. E esse programa tem um patrocínio da Pizzaria Expresso, a melhor da região. Fica ali na Avenida Rosita Freire. Visite-nos, tem vários sabores e várias promoções, então não perca. Pizza Expresso, a melhor da região. Irmãos, estamos de volta com o batismo em água aqui da filial em Carpina e agora com o diácono João Vitor, que está aqui na recepção ajudando os irmãos. Pai do Senhor, diácono João Vitor, como está sendo esse início de batismo nesta manhã? Pai do Senhor, presbítero, sempre um prazer, sempre uma alegria poder estar aqui cooperando com a nossa igreja e ver os irmãos chegando com entusiasmo, com alegria, sorriso no rosto, empolgado com esse momento que é marcante e se pensa na vida de cada crente. Qual a importância do batismo na vida do salvo? O batismo, além de ser uma ordenança bíblica, Cristo nos mandou, é uma declaração pública, é uma declaração aos olhos de todos do seu morrer para o mundo, do seu viver para Cristo. Assumir um novo compromisso com a igreja, com a casa do Senhor e com sua certeza glorificar o nome do Senhor em tudo. Muito bem, então, diácono João Vitor, vou deixar o senhor trabalhando, porque hoje vai ter muito trabalho, muita gente, e é uma coisa bonita que não só vem o candidato ao batismo, mas também as famílias, né? Isso é interessante, chega a esposa, chega marido, chega a mãe, vó, tia, sempre naquela empolgação, querendo ver aquele candidato para se batizar, e a gente sente a alegria que envolve o coração de todos nesse momento, nessa oportunidade. Muito bem, então, Pai do Senhor, até a próxima. Amém, Deus abençoe. Daqui a pouco. Meus irmãos, estamos de volta com o programa Jesus Fonte de Vida, hoje na cobertura do batismo em águas aqui da filial em Carpina, e recebendo a visita do presbítero Rangel Francisco, ele que é funcionário da igreja e coopera com o pastor nos trabalhos da igreja aqui. Pai do Senhor, presbítero Rangel, como o senhor se sente vendo esse batismo em água, já que é uma das maiores festas da igreja? Pai do Senhor, presbítero irmão Márcio, é uma alegria muito grande nessa oportunidade poder participar desse trabalho que é um trabalho de grande envergadura da nossa igreja. E respondendo já a sua pergunta, quero dizer de que o batismo é uma bênção de Deus para todos nós, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. No caso, o batismo, eu estava conversando agora há pouco com o diácono João Vitor, e a gente falando que, assim,
vem o candidato ao batismo, mas também ele traz a família, a igreja onde congrega vem. É uma festividade, é uma alegria, um sentimento de alegria para a igreja neste momento, né? De certa forma, presbítero irmão Márcio, o batismo, ele é uma coisa que é uma ordenança bíblica, e quando o candidato ele se envolve com essa ordenança, logo a família, por sua vez, também se envolve, porque aí é uma alegria não só para ele, como para toda a família, e por que não dizer para todos nós, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, é bonito porque são várias faixas etárias, a gente vê adolescentes, irmãos e irmãs, pessoas da terceira idade, é uma variação de etapas, todo mundo vindo se batizar. Qual a importância do batismo na vida do cristão? Presbítero, a importância do batismo na vida do cristão, antes de tudo, é um sepultamento para o mundo, né? E viver para Cristo. De forma que, dentro desse contexto, o batismo simbolicamente representa, como já falei no início, uma ordenança bíblica, e daí então ele passa a tornar-se um membro da igreja, e a partir de então passa a fazer parte da liturgia da igreja no todo. Entendi. Então, presbítero Rangel, agradecemos sua participação, até a próxima, se Deus permitir. Presbítero, a alegria é nossa, e eu é que agradeço a sua gentileza. Muito bem, então daqui a pouquinho a gente volta com mais cobertura do batismo em água da EADPE em Carpina. Meus irmãos, estamos de volta com o programa Jesus Fonte de Vida, hoje fazendo abordagem sobre o batismo em águas. A gente está numa super cobertura e agora com o jovem Pedro Henrique, que ele é da campanha de Três Marias 1, vice-dirigente. Pai do Senhor, o que falar sobre o batismo em águas para os jovens que vão se batizar nesta manhã? Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor, presbítero Márcio, Pai do Senhor a todos que estão nos assistindo. O batismo em água ele é algo muito importante na carreira cristã, é um passo muito importante para o jovem, para o ancião, para todo cristão que compõe a Assembleia de Deus. É um passo muito importante e é uma coisa que você tem que trazer para a sua vida, para que a sua área espiritual ela também floresça, ela melhore, porque o batismo nas águas ele é algo que tem que fazer parte da caminhada cristã. Muito bem. Como foi o teu batismo, Pedro? Meu batismo foi no ano de 2021, em julho de 2021, junho de 2021. Era algo que eu também nunca esperei fazer. Eu sempre dizia à minha mãe que não queria me batizar nas águas, que era algo muito comprometedor. Mas um dia Deus tocou no meu coração, me moldou, me preparou e eu consegui me batizar e foi algo para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito bem. Então, para aqueles jovens que estão aí já há um bom tempo, ainda não querem se batizar ou não sentiram ainda vontade, qual a palavra que você deixa para eles? Que vocês dêem esse primeiro passo, porque é algo honroso da parte de Deus. Você honra a Deus e Deus honrará você. E você dando esse primeiro passo, grandes coisas o Senhor vai fazer, porque Ele vai ver que você vai querer ter uma vida de renúncia e vai querer ter uma vida diante da presença dEle. Muito bem. A gente agradece a participação. Pai do Senhor, até a próxima. Amém. Pai do Senhor. Em Águas. Ele é o dirigente ali da campanha Três Marias 1. Pai do Senhor, irmão Silas, como é para o irmão vir para o batismo em águas e ver jovens se batizando? Amém. Pai do Senhor, presbítero, Pai do Senhor a todos que estão nos assistindo. Fazer parte desse momento ímpar é bastante gratificante e poder ver a mocidade do Senhor Jesus Cristo dando esse passo e cumprindo a ordenança a qual Jesus nos deixou, que era ser batizado nas águas. Para mim é bastante prazeroso poder ver essa mocidade decidindo renunciar todo o mundo, tudo aquilo que o mundo oferece e testificando agora que quer viver só para Jesus Cristo. Então a gente pode olhar e observar que a nossa geração ela ainda tem muitos frutos para dar na presença do Senhor Jesus Cristo. O que aguarda o jovem pós o batismo em águas? O que aguarda o jovem pós o batismo em água é
uma caminhada, como já foi dito, de renúncia, de testemunho, porque agora, mais do que nunca, ele vai estar testemunhando que ele esqueceu tudo do mundo, que ele abandona tudo do mundo para viver uma vida de retidão com o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Não sei, Luz Paz do Senhor, até uma próxima. Amém, presbítero. Daqui a pouco a gente volta. Cultura do batismo. E agora estamos recebendo o presbítero Maurício Vanderlei, supervisor das campanhas. E agora vamos falar um pouquinho com ele sobre o batismo. Pai do Senhor, presbítero Maurício, como está a expectativa desse batismo? Pai do Senhor, presbítero Márcio, Pai do Senhor, os ouvintes, expectativa excelente, né? Dia de festa hoje, dia que marca a vida dos candidatos ao batismo. É um dia importante, todo mundo empolgado, né? Animado, isso é que é bom. O que significa para as pessoas que estão se batizando nesse dia de hoje, dia de batismo em águas? O batismo em águas, ele é uma doutrina bíblica, né? Os 4 evangelhos, eles falam de 4 doutrinas básicas, né? Ele fala da doutrina da oração, né? Fala da santificação, o batismo em águas e a Santa Ceia. E é uma ordenança do próprio Cristo que se fez batizar por João Batista, né? Quando Jesus ele vai a João Batista diz, eu necessito ser batizado por ti, e vens tu a mim. Aí a Bíblia diz que Jesus disse, embora que a gente cumpra o que está escrito. Então, além de ser um privilégio, né? O batismo hoje, você diz ao mundo que você agora proclama ao mundo que você não é mais do mundo. Né? Você morre para o mundo e nasce para Cristo, literalmente falando. Né? Quando você desce as águas, você está crendo naquilo que está escrito. Né? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Caso, o que representa os desafios pós-batismo para o Cristo? Os desafios pós-batismo, ele é inerente à carreira cristã, né? Porque não existe um caminho largo nessa trajetória. A Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho ele é estreito, né? E não existe evangelho sem renúncia. A gente tem que entender que a responsabilidade daquele que desce as águas, ele aumenta muito. Por quê? Porque a partir de agora ele tem um testemunho maior a dar. Né? Ele tem que ter a consciência que se ele já renunciava à força da carne, ao mundo, né? E aos desejos, ele agora vai ter uma maior preocupação quanto a isso, em vigiar, né? Em olhar, em ter cuidado, porque a partir de agora ele é um pequeno Cristo, representando Cristo em todos os âmbitos da palavra de Deus. Agora, a ceia para o novo crente batizado em águas, o que vai representar a partir de agora, quando ele for tomar a ceia? A Santa Ceia para o novo batizando, né? Ou aquele que desce as águas, é muito importante, porque ali quando ele toma aquele vinho, que ele come aquele pão, que representa o corpo de Cristo, a carne e o sangue de Cristo, são símbolos, né, da carne e do corpo de Cristo, ele se faz parte do corpo de Cristo. Né? E ele agora, ele tem o privilégio de naquele momento, com alegria, com satisfação, ele desfrutar de um corpo cuja cabeça é Cristo, né? E aí é onde eu digo que a responsabilidade aumenta muito, porque o servo, verdadeiramente falando, ele não tem desejo. O servo, verdadeiramente falando, ele é uma pessoa que obedece o comando da cabeça. Né? Se nós somos membros, Cristo é a cabeça, Cristo é o nosso Senhor, né? É o nosso pastor, então a gente tem que obedecê-lo irrestritamente. Né? E a obediência é uma das etapas para chegar no céu. Amém. Então, para a gente finalizar aqui, seria uma das maiores festas da igreja? Com certeza seria, porque quando a gente passa por esse momento, que a gente tem que vibrar por ele, é um momento de decisão que você decidiu deixar o mundo. Você decidiu deixar. Agora eu vou pegar um gancho aqui, que eu me lembrei.
Eu acho que é um dos sentimentos mais maravilhosos para quem trabalha no âmbito de campanha, é pregar, Jesus salvar, fazer o discipulado e agora acompanhar descida em água. Descida em água. Quando desce, aí cumpre mais uma etapa. Quando ceia, aí a gente cumpre todas as etapas, né? Aí a gente fica feliz porque a gente viu o trabalho desde o começo. Trabalho difícil, mas que no final é prazeroso, né? É prazeroso. Glória a Deus por isso, que nos concedeu esse privilégio, né, de fazer parte, mais uma vez, né, da comunhão com Deus, através de seu Filho amado Jesus Cristo. Muito bem. Daqui a pouco chegando o congresso, né? Vai chegar o congresso aí em novembro, estaremos juntos aí no Palhoção, 3 dias de evangelização, 3 dias de festa praticamente, né? Para que a gente possa levar a palavra de Deus à cidade de Carpina mais uma vez. E a gente vai estar contando essa história. Amém. Em nome de Jesus. Se Deus permitir Jesus não voltar, a gente vai estar junto lá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, até a próxima. Amém. Amém. Pai do Senhor, o privilégio é meu. Que Deus abençoe cada um dos ouvintes. Amém. Que o Papai do Céu continue cuidando, guardando e livrando de todo mal. Foi um prazer. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos de volta do batismo aqui da filial em Carpina e agora com o nosso pastor Simas e agora vamos conversar um pouquinho com ele sobre o batismo. Paz do Senhor, pastor Simas. Paz do Senhor, meu Márcio, é sempre um prazer, uma alegria falar com o senhor para que possa divulgar no seu programa a atividade da nossa igreja, a Assembleia de Deus em Carpina, que continua avançando, não somente no campo material, nas construções, mas também espiritualmente. O resultado está aqui, que é justamente os novos convertidos descendo as águas batismais. Pastor, mais de 170 pessoas se batizando. Isso demonstra que cada vez mais as pessoas estão entendendo a importância de se batizarem. Irmão Márcio, o crescimento da igreja depende, claro, primeiro da ação do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E, em segundo lugar, da intensificação da pregação do Evangelho, conforme Jesus Cristo ensinou. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E é isso que a Assembleia de Carpina faz. Nós temos evangelismo não apenas no domingo à tarde, nós temos evangelismo durante a semana. As irmãs das comissões, quando elas saem com literaturas e também evangelizando. Os grupos de louvores, eles têm orientação para pelo menos um ensaio, eles orarem e também distribuir literatura. E também temos os grupos noturnos. Então, a igreja não pode ficar apenas dentro de 4 paredes, cantando, louvando, isso tudo é muito bom. Mas a verdadeira obra do Evangelho é cumprir o ídolo de Jesus Cristo. Uma igreja que não evangeliza, ela não está cumprindo a ordem bíblica. Até no Antigo Testamento, Israel foi levantado por Deus para fazer o nome de Jeová conhecido. Se Israel não fez, ele deixou de fazer aquilo que Deus desejava que Israel fizesse, que o seu nome fosse conhecido entre as nações. E hoje é a igreja responsável por fazer o nome de Jesus conhecido no mundo, porque ele é a única esperança que nós temos para esse mundo perdido. Qualquer pessoa, por mais otimista que seja, vai verificar que esse mundo está perdido, esse mundo está sem norte. E só Cristo pode dar uma direção
inteligência, sábio e espiritual ao povo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como caminho, ele dá direção. Como verdade, ele dá segurança. E como vida, ele é a única esperança. É por isso que a Assembleia de Deus, ela não para. E ninguém detém, é obra santa. Verdade, pastor. Agora, para esses novos membros que se tornam a partir de hoje, qual a importância agora da ceia na vida deles? Bom, Márcio, pelas Escrituras, apesar de ter muitos sacramentos, mas pelas Escrituras, nós só encontramos dois. O Senhor Jesus, além da ordenança de pregar, mas para os membros, ele determinou dois princípios. Foi o batismo, né? Quando ele disse, quem crê e for batizado, será salvo. E depois a ministração da ceia. Porque ele disse, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida em mim. Então, o pão da ceia é simbolicamente o corpo de Jesus Cristo. Não se transforma no corpo de Cristo, mas é uma figura, é uma simbologia. Jesus, quando partiu o pão, ele disse, isto é o meu corpo que é partido por vocês. Uma simbologia. E quando ele tomou o vinho, ele disse, aqui é o meu sangue é derramado por vós. Ele disse, e não beberei mais desse fruto da vide, até um dia em que beber de novo convosco na eternidade. Então o pão e o vinho alimentam espiritualmente as nossas almas. Então, simples pedacinho de pão não vai alimentar um corpo do meu tamanho. Mas, como figura, ele alimenta a minha alma. E isso aumenta a minha certeza. O golinho de vinho não mata a sede de ninguém, nem nenhum bebê. Mas é uma figura do sangue de Jesus, que ele derramou na cruz do Calvário para nos salvar. Então, para os novos membros, ele tem que manter. Eu, quando aceitei o Evangelho, há 53 anos atrás, quando as pessoas passavam 2, 3 meses sem ir para a ceia, eles pediam perdão. Pediam perdão, porque era considerada assim uma falha, não digo grave, um pecado, mas algo que não devia acontecer. Eu, como membro da igreja, eu tenho que cear, pelo menos uma vez por mês, porque na ceia é uma renovação. Imagine, eu já conheci casos de irmãos de ser batizado no Espírito Santo na hora que estava da ceia. A ceia não é simplesmente um pedacinho de pão nem um golezinho de vinho. A ceia é símbolo, pão do corpo e o vinho do sangue de Jesus. Pastor, para a gente finalizar, o sentimento quando o senhor vê pessoas indo às águas batismais, isso como a gente está cansado de ver o senhor falar que uma igreja ela é viva quando ela prega o Evangelho, prepara o discipulado e depois desce as águas. Eu aprendi com os pais da igreja, todo momento na presença de Deus é precioso. Oração, consagração, pregação, pela madrugada, leitura da palavra, todo momento com Deus é precioso. Agora, para nós que somos ministros, são dois pontos que, pelo menos para mim, me alegra muito. Um deles é a inauguração de um novo templo. E outro é o batismo, principalmente o batismo. Porque o batismo é resultado da evangelização. É o crescimento, podemos dizer, material da igreja, em número de membros. Eu conheci uma igreja, não vou dizer o nome, que ela estava com mais de 30 anos e não tinha 40 membros. Quer dizer, uma igreja dentro de 4 paredes. Isso não pode acontecer. Outras igrejas têm um conhecimento vegetativo, entendeu? Os pais são crentes, os filhos são crentes, aí os filhos se casam, são crentes, é um crescimento vegetativo. Mas não há uma evangelização, não há uma renovação de outras famílias, inclusão de outras famílias no rol de membro da igreja e também no livro da vida. Então esse é um momento gratificante para qualquer ministro e para a igreja, o batismo em águas. Eu estava comentando agora com alguns irmãos que assim,
vem não só o candidato ao batismo, mas vem as pessoas da família e também a igreja em si acompanha esse momento do novo membro da igreja. Olha, irmão Márcio, eu reconheço que já não vem mais irmãos, porque eles sabem que o templo é pequeno. O Senhor vai ver, se Deus quiser, quando nós inaugurarmos o nosso templo, capacidade para mais de 3.000 pessoas, você vai ver que um batismo, você vai ver os irmãos virem. Porque a nossa igreja, esse templo aqui, só cabe no máximo 400, 450 pessoas. Entendeu? Temos templos maiores, como o Queixaco e a Manuel Pereira, que dia de ceia fica cheia. Então os irmãos não vêm prestigiar mais o batismo, porque o tempo é pequeno, é como a doutrina. A gente convida os órgãos, e tem hora que eu fico preocupada, porque eu vejo que fica muito cheio. Eu não convido mais, porque não tem onde colocar. A gente coloca a cadeira daqui no pátio, para poder acumular os irmãos. Mas se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. Vamos ter um templo que podemos convidar todos, pelo menos quase 3.000 pessoas, para assistir um batismo. Esse é o meu pensamento na inauguração, fazer um grande batismo. Naquele dia, estamos pensando em inaugurar em um domingo, já que o sábado é a feira, muitos irmãos são comerciantes, fazer num domingo, fazer uma semana de festa e um domingo pela manhã fazer um grande batismo para a honra e glória do nome de Jesus. E queremos já desde já, ainda que a inauguração vai ser em 2025, já convidar a todos os rádio ouvintes para esse grande dia. Eu tenho fé que estaremos lá em nome de Jesus. Amém. Pastor, agradecendo a sua participação. Até uma próxima, se Deus quiser. Eu agradeço também a participação e vamos em frente. Ninguém detém, é obra santa. Daqui a pouco a gente volta. Irmãos, estamos de volta ao programa Jesus Fonte de Vida e hoje falando um pouquinho sobre a cobertura do batismo. Estamos já chegando ao final do batismo e estamos aqui com a dirigente de campanha de Nova Descoberta, a irmã Raniele. Pai do Senhor, irmã Raniele. Pai do Senhor, presbítero Márcio. Eu queria que falasse sobre como é a expectativa de vir para o batismo e ver muitos novos membros descerem as águas. Então, para nós é uma grande realização, né? Porque sabemos que é uma de extrema importância, que é o crescimento da obra do Senhor. Então, para nós, dirigente de campanha, nós ficamos felizes e gratificantes por todo o processo que tem, né, de acordo com o discipulado, e a gente poder ver os frutos aí, dando continuidade à obra do Senhor, que não para, né? Sempre vai crescendo cada dia mais. Eu estava conversando ali com alguns irmãos que o trabalho da campanha é um trabalho muito árduo, que exige muita paciência, porque assim, você vai, evangeliza 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, a pessoa muitas vezes aceita ali ou vai para a igreja e aceita depois. Vocês fazem um trabalho de acompanhamento, depois leva ao discipulado, depois do discipulado já traz as águas batismais. Então, assim, é um trabalho que o dirigente de campanha tem que ter muita paciência para executá-lo bem. Né? É verdade. Como o senhor mesmo falou, né? A gente tem todo um processo, desde do processo de conversão, né? E a gente vem fazendo o trabalho de acompanhamento com o novo convertido. Tem também a base, que é o vínculo, né? Que é importante, tanto nós, dirigente de campanha, quanto os professores do discipulado, que a gente também coloca para nos ajudar. É importante, é de extrema importância, tanto acompanhamento como o vínculo com o novo convertido, porque sabemos que o início da trajetória, ela não é fácil. Então, muitos vêm de famílias que ainda não aceitaram a Jesus, então precisam de um suporte ainda maior. Então, é uma grande realização para nós, no dia de hoje, ver o crescimento da obra do Senhor aí, que não para. E também, assim, a gente observa, por exemplo, uma pessoa aceita Jesus hoje naquela casa. Sim. Ela vai naturalmente começar a convidar a sua família, sim, seus amigos, e daí a gente vê depois aquele versículo de Atos do carcereiro. Sim. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso. Então, uma pessoa que é evangelizada e aceita Jesus, ela
através de oração e de estratégia, lá na frente a família dela também vem para Jesus. É verdade, porque através dela, né, o maior testemunho, né, a própria vida dela dentro de casa, do seu comportamento. E aí a gente vai vendo que o próprio novo convertido, ele já pode ser um evangelista dentro da sua casa. Por quê? A mudança, né, que Jesus Cristo faz em sua vida e faz com que os seus familiares vejam a mudança, vejam Jesus nele. E ele é um dos maiores pregadores, é o novo convertido. Por quê? Ele começa a contar a sua experiência de vida, o seu encontro com Jesus. Então, isso é algo extraordinário para nós. Muito bem, chegamos aqui ao finalzinho. Queremos agradecer a participação. Até uma próxima. Vai chegar congresso, né? Amém, verdade. O congresso está chegando. Novembro, conversamos ali com o presbítero Maurício, vai vir congresso e vai ser uma bênção, se Deus quiser. Né? Amém, em nome de Jesus. Paz do Senhor, até a Amém, Deus abençoe. Você ouviu o programa Jesus, Fonte de Vida. Apresentação, presbítero Márcio Guerra. Volte a nos ouvir na próxima edição.